oh Pedrinha vai, oh, a diegueira pista-se no trilho, oh, elegida pelos arguindas, oh. A sua criação não está datada, mas os habitantes do concelho de Oliveira do Hospital já ouvem falar este dialeto desde que se lembram. Quando nasci eles cá estavam. Os verbos dos Arguinas é um dialeto criado pelos pedreiros, também chamados de canteiros, da freguesia de Santa Ovaia e da freguesia de Nogueira do Cravo. Esta era uma forma de se comunicarem, para que apenas eles percebessem aquilo que era falado, acabando por servir como um mecanismo de defesa dos estranhos que rondavam perto das obras. Este dialeto tem a ver com uma comunicação entre companheiros de trabalho sem que ninguém se apercebesse o que é que eles falavam. Portanto, eles podiam falar de alguém que os abordava, de pessoas que estavam ao seu redor, quando vinha o patrão, num dialeto que só era percebido, ou numa linguagem que só os próprios arguinas é que o entendiam. Mas os verbos não serviam apenas para se comunicarem. Mas este tipo a gourmeia, dava-se a hora de gandice. E mandaram focar as quiloas aos terceiros. Olha lá, ora. Quantas quiloas foi com a bandarra? 4. Os mesmos também eram utilizados de formas criativas, como para criar cantigas que, para além de os divertir, servia igualmente para os auxiliar no trabalho. Havia este toque. Oh, pedra linda! Oi! Quando se falava em oi, todos empurravam. E a pedra movimentava-se. Olha, tão linda! Oi! E eles movimentavam-se. Depois, ia uma rapariga a passar bonita na rua. E era a tal coisa que ninguém se percebia. Olha, ali a gagida! Oi! Isto já tem a ver com os verbos. Pá, choi na fusca! Oi! Pá, pildraniva! Oi! Fúcar à lua! Oh! Oi! Oh, arguinagido! Oi! Oh, estás a ver? Formava-se aqui uma cantileira que ninguém nos percebia. Ao contrário do que se pensa hoje, ser arguina era uma profissão muito honrada e muito reconhecida. Era considerado mesmo de mestres. O verdadeiro arguina era considerado mestre. Antigamente não havia arquitetos nem engenheiros, havia esses mestres. E esses mestres eram os arguinas. Não posso deixar de ficar vaidoso pela profissão que aprendi. O que deu origem aos engenheiros e aos arquitetos foram os mestres que trabalhavam a pedra. Não havia arquitetos nem engenheiros, eram os mestres. Depois daí temos mais o significado de termos um dialeto próprio, de as pessoas falarem sem que as pessoas ao nosso redor nos entendessem, e dizer aquilo que nos bem entendiam. E para mim um dos grandes simbolismos é de facto este dialeto que foi criado e que existe. Muitos destes canteiros de gema começaram muito cedo. E muito cedo eu me quis libertar da vida do campo, porque se ficasse em casa mais castigado era por a vida doméstica e da agricultura. E então eu, quando saí da escola, quis ir logo com o meu pai para as obras. E só vinha ao fim de semana na casa. E nisso ganhei alguma experiência e alguma vivência, mundo novo, 13 anos, pá, a cozinhar os feijões para os pedreiros, que antigamente era assim que as coisas funcionavam. Fazia-se a fogueira, o pedreiro para ir trabalhar para a sua arte deixava a panelinha pronta para pôr ao lume e ao meio-dia tinha os feijões cozidos. Depois havia o garoto, que eu fiz esse papel de fazer a fogueira, cozer os feijões, e não haja dúvida que isso deixou-me marca. Sendo eles naturais de Santa Ovaia, o seu destino já estava traçado ao encontro da pedreira. Atrás, quando nascia um rapaz em Santa Ovaia, nascia uma parelha de picos e de ciséis e escóparos para ir trabalhar a pedra. Nascia um pedreiro. Mas mesmo não sendo da freguesia de Santa Ovaia, ainda há quem tenha tido contacto com este dialeto. Nas férias de verão, trabalhei nas obras. Foi pouco tempo que andei lá, 3 a 4 meses, e as pessoas que trabalhavam comigo costumavam falar este dialeto. E fui aprendendo algumas palavras com eles.
Não considero que consiga falar, ter uma conversação corrente falando a língua do Arguina, mas entendo algumas palavras. Atualmente, esta profissão está fora dos planos dos jovens e isso afeta igualmente a aprendizagem dos verbos dos arguinas na região, o que faz com que esta tradição acabe por se desvanecer com o tempo. Para tal não acontecer, devemos investir. Os verbos existem, mas aquela comunicação que havia, se algo não for feito, vai-se perdendo. E as pessoas pouco falam nisso. O que poderia levar isto para a frente foi aquilo que se tem desenhado aí para não se perder, é haver aulas, é haver um desenvolvimento que chama a juventude a aprender e a ficar a saber. Se isso não for feito, isto acaba tudo. E dar a conhecer o dialeto aos mais novos, talvez ensiná-lo na escola, como a AEX. Costumo utilizar várias coisas, mas podiam utilizar ou ensinar a língua do Arguina. Apesar de acabar por ser inevitável que se perca esta gíria com o tempo, não só por ter deixado de ser tão usada, mas também por aqueles que ainda a sabem já serem de idade mais avançada, ainda há tempo para lutar contra o desaparecimento desta língua, promovendo-a, ensinando-a aos mais jovens, criando um museu ou um arquivo, para assim se preservar estes verbos e esta arte, que tanto deve a esta região. E por Olhegueira Segida, que moiano Paulo Robertos para Olhego, para vir fanfarrar verbos também, para lhes tirar aqui, para palrarmos verbos para as Olhegueiras Gitas.